Leitura diária. Livro de Números, capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade se estabelecem na Transjordânia. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibom, Jazar, Nira, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram, quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que tinham desagradado com seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixaram de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidade para as nossas mulheres e para os nossos filhos, mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada no lado leste do Jordão. Disse-lhes Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido.
Construa cidade para as suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos como meu senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como meu Senhor está dizendo. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes de família das tribos israelitas. Se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entreguem-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas, se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã. Mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibom, Atarote, Aroé, Atarote Sofã, Jazá, Jogear, Bet-Nira e Bet-Arã, como cidades fortificadas, e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu Esbom, Eleale e Quiriataim, bem como Nebo e Baal-meon. Esses nomes foram mudados, e Sibima, e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou Avote-Jair. E Noba conquistou Quenate e os seus povoados, e a chamou Noba, dando-lhe seu próprio nome. Amém? Para refletir. Prestes a entrar em Canaã, 2,5 tribos de Israel fizeram um pedido inusitado, o de permanecer nas terras aquém do Jordão, a fim de ter pastos suficientes para os seus gados. A segunda fala dos representantes daquelas tribos, no entanto, esclareceu seu pedido e tranquilizou o coração do idoso líder, que prontamente lhes atribuiu herança daquém do Jordão, desde que cumprissem a sua palavra e avançassem com os demais tribos contra os inimigos da nação. Cientes da maldição que lhes sobreviria caso não cumprisse o que fora determinado, acordaram: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Assim aquelas tribos estabeleceram suas moradas na Transjordânia, cada qual com sua cidade, segundo a divisão estabelecida por Moisés.
Havia motivos suficientes para que Moisés ficasse alarmado com a escolha daquelas 2,5 tribos. Perto de sua morte, não poderia deixar encargo tão pesado sobre os ombros de seu sucessor. Procurou então resolver com celeridade a questão que poderia provocar nova contenda entre os filhos de Israel. A incredulidade tornaria a consumir o coração do povo e ameaçava deixá-lo novamente em quarentena. Moisés tinha que ser rápido e enérgico, a fim de não permitir tamanho infortúnio. O esclarecimento daquelas tribos quanto às suas intenções de permanecer lutando ao lado de seus irmãos até que chegassem ao seu lugar deu alívio ao coração de Moisés e garantiu o cumprimento de seu pedido. A promessa do Senhor a Israel consistia nas terras da além do Jordão, mas aquelas tribos vislumbravam terra férteis e abundantes na fronteira. Mesmo tendo sido atendido seu pedido, não temos mais detalhes sobre os resultados positivos ou negativos dessa surpreendente escolha. O plano original de Deus era que toda a nação habitasse em Canaã. Agora parecia que estava havendo uma separação. O Senhor opera no meio do seu povo pela manifestação do Espírito Santo, a fim de promover a comunhão. Ninguém atravessará os portais eternos, contudo, sem que haja concordado com isso. O contentamento com as terras da fronteira levarão muitos a lutar junto com o povo de Deus, a caminho do lar, mas, fincados os seus pés ali, não tomarão parte da herança eterna. Decisões semelhantes têm sido tomadas a cada dia, e muitos que hoje tomam posição nas fileiras de Deus alegam vantagem em suas equivocadas escolhas. É como se cada um declarasse: o plano de Deus é bom, mas o meu é melhor. Em tempos de sacudidura, nossas escolhas devem refletir para onde estamos indo. Estamos simplesmente marchando com a intenção de voltar ou avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Filipenses 3,14. É tempo de nos consagrar inteiramente ao Senhor, de modo que estejamos com os pés nesta terra, mas com os olhos sempre no céu. Amém?